Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de redação? Então, nós já estudamos, né, esse terceiro bimestre, relatório. Nós falamos, né, sobre relatório, a importância, né, de sabermos elaborar, né, um relatório, a estrutura de um relatório, né? Então, assim, nós falamos bastante aí sobre relatório. E hoje eu estarei falando um pouquinho aí a questão da relação texto-contexto, né? Vamos entender, né, o que seria aí a relação, né, texto-contexto? Então, quando se fala, né, relação, né, é algo que está, né, relacionado. Então, a relação aí, né, texto com texto. A relação texto com texto. Antes de ler e escrever um texto, é necessário compreender a importância do contexto ou situação de comunicação envolvido em sua leitura e produção, né? Então, assim, isso aí é óbvio, né? Que antes da gente ler e escrever um texto, né, é necessário compreender a importância do contexto aí, né? Eu preciso compreender a importância do contexto, né? Ou situação de comunicação envolvida em sua leitura e produção. Ou seja, quem escreve, o que escreve, onde, né? Em qual suporte escreve, para quem escreve, né? Com que objetivo escreve e, finalmente, como escreve, tá? Tais elementos definem as escolhas dos tipos de linguagem, dos modos de estruturação textual e dos recursos expressivos utilizados em qualquer texto a ser lido ou produzido. Tudo bem? Então, aí é a questão aí, né, do texto. O contexto, né? O contexto é a situação concreta a que um texto faz referência. Então, olha a diferença aí. O contexto é a situação concreta a que um texto faz referência. Ele é formado pelas relações estabelecidas entre o conjunto de circunstâncias associadas à ocorrência de determinado fato ou situação de que trata o texto. Há diferentes tipos de contexto, tá, gente? Então, aí há diferentes tipos aí de contexto. Tem o social, cultural, estético, político, religioso, ideológico, e sua identificação é essencial para que se compreenda o sentido do texto. A identificação do contexto, né, mesmo sem perceber, todo leitor sempre analisa o contexto criado por um texto, pois é com base nessa informação que é possível atribuir sentido ao texto, né? Então, assim, alguns gêneros, né, textuais, como os textos publicitários, apostam frequentemente nessa competência dos leitores para persuadir o público a que se dirige, né, para, né, chamar a atenção aí, né, do público aí, né, a que se dirige. Tudo bem? Contexto e conhecimento de mundo. Muitas vezes, o contexto apresentado em um texto é de conhecimento geral, o que facilita sua identificação. Quando isso ocorre, a interpretação do texto é imediata, né? É mais clara ali, né? É mais rápida. Nem sempre, porém, o contexto referido por um texto faz parte do conhecimento de mundo dos leitores. Isso pode ser um grande problema no momento de compreender o sentido dos textos.
sentido literal e sentido figurado, né? Ou seja, conotação e denotação, né? Que são as relações, né, com o texto. Palavras, expressões e enunciados da língua atuam em dois planos distintos: o conotativo ou figurado, né? E o denotativo ou real. Tudo bem? Todas as vezes que palavras, expressões e enunciados são usados no seu sentido, de modo denotativo, tá, gente? A linguagem denotativa, ela predomina em textos com função utilitária, ou seja, que tem como objetivo principal informar, argumentar, orientar. E nos textos literários com finalidade essencialmente estética, observamos um uso predominante da linguagem conotativa. Tá bom? Então, assim, tem também os tipos de texto, tá, gente? De acordo com a sua natureza, o texto ele é classificado em contexto linguístico, né? Então, assim, hoje nós iremos aprender aí 2 tipos de contextos, tá? Tem o contexto linguístico, que é a parte da pragmática que estuda a produção dos enunciados linguísticos que afetam a interpretação e o significado das mensagens de forma que depende das ocasiões de sentido. Em outros termos, o contexto linguístico se encarrega das propriedades linguísticas que acompanham uma palavra, uma expressão, tá? Ou enunciado, tá? Esse é o contexto linguístico, tá bom? E tem também o contexto extralinguístico, que são as informações que estão além do texto, né? Por isso aí, né, o extralinguístico, tá? São as informações que estão além do texto, ou seja, englobam as circunstâncias imediatas que envolvem uma situação linguística e são primordiais para o entendimento do texto, classificadas em contexto histórico, cultural e social, tá? Então, hoje nós vimos aí um pouquinho, né, da relação aí texto com texto, né? E na próxima aula eu estarei aí dando continuidade. Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula.